que ficou de diferente no seu casamento depois que seus filhos nasceram? O que você acha que é mais importante? O casamento ou os filhos? Eu quero mostrar para você como que a chegada de um filho pode impactar negativamente a sua vida conjugal e o que você precisa mudar para prevenir isso. Fala, coroa! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Bora papear comigo? Menina, mas eu era doida pra ser mãe. E olha que eu demorei, viu? Porque eu me casei com 33 anos. E meu primeiro filho só veio quando eu tinha 36. E eu me lembro que até eu engravidar, eu tinha uma relação muito próxima com meu ex-marido. Marido na época, meu ex-marido agora. Nossa vida sexual era bem mais intensa. Todo casal, quando se casa, depois de um tempo, diminui aquela rotina sexual no início. Isso não é novidade pra ninguém, né? Acordar, dormir, comer a mesma pessoa todo dia, vai ficando meio sem graça, né? A gente tem que se valer da nossa capacidade criativa, principalmente depois que a gente decide engravidar. Só aquele propósito de engravidar já dá aquela aflorada no tesão da gente, né? Embora o foco não fosse bem esse, né? Eu me lembro muito bem que na época eu falava, atualmente eu não tenho feito amor com meu marido não, mas a gente tem feito muito neném. Eu não sei se é por causa da minha idade, eu tinha uma certa urgência, então era um pouco forçado às vezes. Não é que era ruim, era bom, mas não era igual as primeiras vezes que a gente transava ou quando a gente não tinha a intenção de engravidar, né? Finalmente, depois de 8 meses, a gente engravidou. Foi incrível. Como que o tesão, como que o meu desejo aumentou. Parece que ele ficou mais ativo do que bem antes até da gente decidir que ia começar a tentar engravidar. Tava no fogo total. E aí o neném nasceu. O desejo, ó, passou. Todo aquele fogo da gravidez, ó, foi pro beleléu. Eu só pensava em dormir quando podia, dar de mamar, cuidar do neném. E acaba que o marido, ó, vai ficando um pouco para escanteio. É ou não é? Os hormônios pós-gravidez vêm a todo vapor. E é natural que isso aconteça. Claro, afinal de contas, aquele serzinho, né, que nasceu precisa da gente. Necessita da gente. E é muito natural e compreensível que a nossa energia, o nosso foco e nossos hormônios estejam realmente voltados para cuidar daquele ser. O problema é que para alguns casais parece que essa fase não passa mais e o casal faz isso, ó, se desconecta totalmente. E a gente vê isso muito no comportamento da mulher. A mulher parece que assume exclusivamente o papel de mãe, se esquecendo do parceiro que está ali do lado. E aqui eu já vou te dar a primeira solução. Cuide com muito cuidado do seu relacionamento e com o mesmo zelo que você teve e tem com seu filho ou com seus filhos. Afinal de contas, foi por causa do seu relacionamento que seus filhos vieram ao mundo. Isso é uma das razões que muitos casamentos se desfazem. Antes dos filhos era uma coisa e depois dos filhos perderam completamente a conexão. E aí acontece a ruptura. É claro que o motivo não é só esse, mas esse pode ser sim um grande motivo de ruptura entre os casais. Qual que é o grande equívoco que nós, enquanto casal, cometemos? É que a gente não dá valor, não olha, não entende a hierarquia que existe no sistema familiar. Isso significa que a relação, ela não pode nunca ser negligenciada em função dos filhos. Afinal de contas, quem veio antes? A relação ou os filhos? Se não fossem por vocês dois, o seu filho, a sua filha, seus filhos não existiriam. Ao invés de haver essa valorização da relação, não. Há um esquecimento. Acaba abrindo mão daquela vida a dois, aquela construção diária da vida do casal, independente da chegada dos filhos. Existe a vida do casal, existe a vida com os filhos e existe a vida familiar. Existe um momento casal
existe um momento família e existe um momento individual, e isso é importantíssimo, porque senão o preço que o casamento vai pagar pode ser muito alto e os filhos acabam sofrendo muito por causa disso. A segunda solução, então, é a seguinte: eu vou te convidar a fazer algumas reflexões para você tentar retirar o foco dos seus filhos exclusivamente e colocar esse foco na relação de vocês. O que eu deixei de enxergar na minha relação conjugal por estar olhando apenas para os meus filhos? O que eu posso fazer de diferente para deixar um pouco de lado esse papel de mãe e assumir mais o meu papel mulher, de modo que eu possa me conectar mais com o meu marido? Os nossos filhos querem nos ver felizes ao lado dos nossos maridos. A criança precisa de segurança e só um casal estruturado e bem um com o outro são capazes de transmitir essa segurança que eles tanto precisam no início da vida deles. Os casais acabam se perdendo, suprindo excessivamente as necessidades dos filhos e esquecendo completamente do tanto que é importante, que é necessário cultivar e agregar e somar para a relação. E aí, a gente vai empurrando a vida de casado com a barriga. Aliás, barriga é o que não falta depois que a gente casa, né? Os filhos começam a crescer, vão embora para outros estados, para estudar, para levar a vida deles. Ou então, eles se casam. E aí, o que fazer com o que vai ficar? Qual o impacto a longo prazo no futuro da sua relação conjugal quando a gente não prioriza a relação? Você já pensou sobre isso? Deixa aí nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião e saber como que aconteceu isso com você ou como que isso acontece na sua vida. Mas antes de falar das outras soluções, eu quero te contar uma história. Outro dia, eu recebi uma mulher, mãe, esposa, no meu consultório. E ela estava sofrendo muito, né? E segundo as próprias palavras dela, ela estava sofrendo da síndrome do ninho vazio. As duas filhas dela foram para outro estado estudar e que agora ela não sabia o que fazer da vida. Ela estava se sentindo totalmente perdida e sem chão. Chorava todos os dias, sentindo uma solidão danada e sem saber o que fazer. É uma mulher casada, que tem um casamento sólido, mas que se desconectou totalmente do marido dela. E agora os dois estão juntos e sós, sem saber o que fazer. Depois que ela teve as filhas, ela largou o trabalho porque ela achava que seria uma mãe melhor e mais dedicada full time. Aliás, sobre isso, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Ele chama Amélia do século 21. Depois você clica no card aqui e vai lá dar uma olhada nesse vídeo para você ver. Quando ela chegou aqui, ela estava profundamente triste, tomando remédios para depressão e se sentindo profundamente sozinha. Ela nem falava do marido, como se a vida dela fosse as filhas e que agora que elas se foram, não sobrou nada. E ela falava de um jeito como se as filhas dela tivessem morrido. Na verdade, não. Elas simplesmente mudaram de estado, elas foram viver a vida delas. E ela esqueceu totalmente de um relacionamento que foi o grande gerador dessas duas filhas. Eles estão tendo que se adaptar a essa nova vida. Estão tendo que preencher os espaços que sobraram com a ausência das filhas. E provavelmente porque essas filhas ocuparam espaços que não eram delas. A vida sexual foi para o espaço e o que sobrou? Um companheiro, um irmão. Era como se as filhas tivessem servidos muito tempo como um escudo, separando os acontecimentos, as coisas que só acontecem entre um casal. E isso manteve a distância e o afastamento das demandas que todo casal tem. Calma, não se desespere. O mundo não acabou, o mundo não vai acabar agora. Para tudo tem um jeito. Eu vou te dar a terceira solução. E essa é muito importante. Mas antes, chama seu marido para ver esse vídeo, compartilha ele com alguém, aproveita, se inscreva no canal para você receber conteúdos novos toda semana. A terceira solução é: resgata seu casamento agora, do
ponto onde ele está. Tudo bem, vocês se abandonaram durante esses anos todos, mas se você percebe que tem aí uma sintonia, que tem um amor e que tem uma vontade, é hora de parar e resgatar agora. É agora. Para de olhar para o passado, o que não houve, e olha aqui e agora. Reveja tudo que vocês já fizeram. Volta lá para trás, antes das filhas, antes dos filhos, e comece a estabelecer pequenas metas fáceis de serem realizadas. Faça coisas pensando agora no seu marido e em você, na sua relação. Aproveita esse momento que você está sem filhos agora e olha para sua relação. E se tiver difícil para você ou para vocês fazerem isso, peça ajuda de um profissional. Vá em busca de um psicólogo, de um terapeuta para casais, mas faça alguma coisa. E se seus filhos ainda são novos, precisam de vocês, tá tudo certo. O que você não deve permitir nunca ou deixar acontecer é se distanciar do seu relacionamento. É parar com a vida de casal e ficar 100% em função de filhos. Isso não é bom. Isso gera uma sobrecarga conjugal muito grande e gera uma carga grande em cima dos filhos também. Você fica full time no papel de mãe e o seu marido full time no papel de pai. E esquece que aí dentro, antes de ser pai e mãe, existe uma mulher e um homem que se uniram, que se amaram. Isso precisa ser valorizado. Aí o marido se afasta, se sente abandonado, se sente rejeitado. A mulher vira mãe o tempo inteiro, perde a conexão sexual e vira aquela vida pesada, só de obrigação, só de filho, só de cuidar de filho, cuidar de casa. Quando colocamos os filhos na frente da relação, deixamos de prestar atenção na hierarquia a que estamos submetidos quando a gente faz parte de uma família, quando a gente é parte de uma família. E deixar de cuidar da relação homem e mulher para cuidar só dos filhos é uma forma de negligenciar a vida conjugal. Graças à relação de vocês, os seus filhos existem. Os seus filhos jamais vão deixar de ser importantes. Você valoriza e muito os seus filhos através da valorização da sua relação. Sabe qual que é a solução? Vai namorar, mulher. Vai resgatar o seu lado amoroso, sensual, o seu lado mulher, a sua fêmea que tá aí gritando, doidinha para sair. Dê vazão a essa mulher que mora aí dentro. Tá na hora de pensar em você, no seu marido e no seu relacionamento. Ó, o papo tá bom, o papo tá legal, mas ó, tchau, tchau.